Lei 9.307 dispõe sobre arbitragem. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 1º. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º. A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Artigo 2º. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Parágrafo 1º. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Parágrafo 2º. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Parágrafo 3º. A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Capítulo 2. Da Convenção de Arbitragem e seus efeitos. Artigo 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Artigo 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Parágrafo 1º. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especial para essa cláusula. Artigo 5º. Reportando-se as partes na cláusula compromissória as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Artigo 6º. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para em dia, hora e local certos firmar o compromisso arbitral. Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do Poder Judiciário, a que originariamente tocaria o julgamento da causa. Artigo 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação de outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Parágrafo 1º. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Parágrafo 2º. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz
conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Parágrafo 3º. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência, ou no prazo de 10 dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, parágrafo 2º desta lei. Parágrafo 4º. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. Parágrafo 5º. A ausência do autor, sem justo motivo, a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral importará a extinção do processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 6º. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. Parágrafo 7º. A sentença que julgar procedente, o pedido valerá como compromisso arbitral. Artigo 8º. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Artigo 9. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1º. O compromisso arbitral judicial celebra-se por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. Parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Artigo 10. Constará obrigatoriamente do compromisso arbitral: 1. O nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. 2. O nome, profissão, o domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros. Inciso 3. A matéria que será objeto da arbitragem. E, inciso 4. O lugar em que será proferida a sentença arbitral. Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter: 1. Local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. 2. Autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes. 3. O prazo para apresentação da sentença arbitral. 4. A indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. 5. A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem. 6. A fixação de honorários do árbitro ou dos árbitros. Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar originariamente a causa que os fixe por sentença. Artigo 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 1. Excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. 2. Falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. 3. Tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para apelação e apresentação da sentença arbitral.
Capítulo 3 dos árbitros. Artigo 13. Para ser árbitro, qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Parágrafo 1º. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Parágrafo 2º. Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria originariamente o julgamento da causa a nomeação do árbitro aplicável, no que couber o procedimento previsto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 3º. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar a regra de um órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Parágrafo 4º. Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Parágrafo 4º. As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação do disposto no regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal, a respectiva lista de árbitros, autorizando o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que nos casos de impasse a arbitragem multiparte deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Parágrafo 5º. O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário que poderá ser um dos árbitros. Parágrafo 6º. No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Artigo 7º. Parágrafo 7º. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. Artigo 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhes for submetido alguma das relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspensão de juízes, aplicando-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades conforme previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Parágrafo 2º. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando a. não for nomeado diretamente pela parte, ou b. o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. Artigo 15. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Parágrafo único. A acolhida à exceção será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 desta lei. Artigo 16. Se o árbitro excusar-se antes da citação da nomeação ou após a citação vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso se houver. Parágrafo 1º. Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem. Parágrafo 2º. Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo,
sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º desta lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na Convenção de Arbitragem não aceitar substituto. Artigo 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Artigo 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário.